Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que tenham aproveitado essa semana de descanso e que possam voltar agora com força total para terminarmos o ano juntos. Combinado? Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão dos últimos temas que estávamos tratando? Estávamos falando sobre as narrativas, o tipo textual narrativo. Primeiro, vamos relembrar o que é narrar. Narrar é expor, contar fatos reais ou fictícios através da escrita, da oralidade, ou seja, da fala, ou até mesmo por imagens. Imagens também narram determinadas cenas. Então, o tipo textual narrativo é aquele que conta uma história numa determinada sequência de acontecimentos. Nós precisamos entender que existe diferença entre tipo textual e gênero textual. Os tipos textuais são fixos e são a argumentação, exposição, descrição, injunção e narração. São esses 5 os tipos de textos que nós encontramos nas suas mais variadas formas. E essas formas que são adequadas a cada situação comunicativa, a cada situação social, são chamadas de gêneros. Então, os gêneros têm relação com a situação comunicativa, com a nossa comunicação real em sociedade, enquanto os tipos textuais classificam os textos de maneira mais fixa. Dentro do tipo textual da narrativa, nós temos diversos gêneros. Podemos ter romance, novela, contos, fábulas, crônicas narrativas, podemos ter bilhetes, diários, blogs, e podemos ter também gêneros que foram aparecendo com o tempo, mais tecnológico, como os vlogs, os tweets, quando contam determinada história, quando são utilizados realmente como um diário. Esses são alguns dos tantos gêneros que nós podemos ter dentro do tipo textual da narrativa. Nós vimos também que a narrativa tem uma estrutura fixa. Que estrutura é essa? É como se fosse o nosso esqueleto. Nós temos o esqueleto que dá estrutura para o nosso corpo. Sem os ossos, sem o nosso esqueleto, o corpo não ficaria de pé. Talvez os órgãos por dentro ficariam todos misturados. Assim também é o esqueleto da narrativa. Nós precisamos separar o nosso texto em parágrafos e precisamos organizar esses parágrafos de maneira lógica com início, meio e fim. Sem essa organização, o texto fica confuso. Vocês precisam parar de pensar em número de linhas, em máximo ou mínimo de linhas, e sim na estrutura do texto. O texto precisa ter um início, um parágrafo de início, uma apresentação, onde você apresenta os personagens, o tempo, o espaço, começa a localizar onde eles estavam, o que eles estavam fazendo naquele determinado momento. Esse é o primeiro parágrafo. E tudo que você vai colocar lá dentro, que pode ser desenvolvido entre mais ou menos 5, 7 linhas, a depender da extensão de todo o seu texto. Depois você começa com um parágrafo de desenvolvimento, que precisa ser no mínimo 1. Vai contar o que os seus personagens estavam fazendo, com mais detalhes, como eles eram. Pode incluir um pouco de descrição nessa parte. E aí, desenvolver o seu texto, se vai ter alguma situação, problema ou não, se vai ter algum conflito em que o personagem precisa se desvencilhar, se você vai ter heróis, heroínas, elementos mágicos, elementos sobrenaturais. Isso você precisa apresentar no desenvolvimento do seu texto. Aí nós já temos 1 ou 2 parágrafos a mais. Se nós pensarmos em parágrafos de 5 a 7 linhas, nós já temos aí 15 linhas e ainda falta o desfecho, que é o final da sua narrativa. Você precisa finalizar a sua história de maneira a deixar o leitor pensativo numa continuação ou não. Ser um conto estruturado com início, meio e fim nele mesmo e não dar espaço para continuações. Como estrutura da narrativa, nós precisamos desenvolvê-la em introdução, desenvolvimento e conclusão do nosso texto.
Além da estrutura da narrativa, nós vimos os elementos da narrativa, os elementos que são o pente, os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. E observamos mais de perto o narrador. Por quê? Porque é ele quem organiza essa estrutura da narrativa que nós falamos anteriormente. Sem narrador, não há narrativa. Sem narrador, não há narração. É impossível construir uma narração sem um narrador. Por quê? O narrador é aquele que conta os fatos, é aquele que apresenta as situações, é aquele que desenrola os acontecimentos. Mas nós não podemos confundir o narrador com o autor. O narrador é um elemento fictício criado para estruturar, contar essa narrativa, desenrolar os altos e baixos dessa narrativa, contar sobre os conflitos, falar sobre os personagens. E de acordo com o tipo de narrador, nós teremos um foco narrativo diferente. Toda vez que nós pensarmos em foco, você precisa pensar em olhar. Quando nós olhamos para frente, nós temos um determinado foco. Aquele que está atrás de nós tem outro foco, ou seja, está tendo outro ponto de vista, tem outra amplitude da situação. Então, de acordo com o foco narrativo, nós podemos ter dois tipos de narradores. O que narra em primeira pessoa, que é o narrador personagem, e o que narra em terceira pessoa, que é o narrador observador. Agora eu queria dar um novo exemplo para que nós possamos entender um pouco melhor a diferença entre o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, que narra em primeira pessoa, ele está participando da história. Então, ele tem uma visão parcial do todo. Ele tem a sua própria interpretação. Enquanto o narrador observador, ele não está participando da história. Então, na maioria das vezes, ele é imparcial. Ele não toma partido do vilão ou do mocinho. Ele está ali para narrar os acontecimentos. Agora, vamos imaginar que eu tire uma foto de uma determinada situação. E com essa foto na mão, eu narre o que está acontecendo ali. Eu terei somente aquela imagem para narrar e passar os acontecimentos. Ou uma gravação de vídeo sem som, por exemplo. Eu terei somente esse material, porque eu estou observando de fora. Eu não participei daquela situação comunicativa. Mas se alguém que estivesse naquela situação, naquele momento em que houve a gravação ou que a foto foi registrada, irá provavelmente contar com alguns detalhes que o observador não consegue perceber e vice-versa. Cada um tem o seu ponto de vista da história. Por isso que o foco narrativo é muito importante para que nós possamos entender o todo do enredo. Quem está contando está mais emocionado, está mais imparcial, está mais por fora dos acontecimentos. Isso é importante para que nós possamos fazer a interpretação total do texto. E falando em narrador, eu passei um exercício. Nosso último exercício foi sobre tipos de narrador. E como eu vi que houve muitas dúvidas, vou fazer a correção com vocês aqui de algumas questões. Bom, eu já coloquei aqui o meu nome, identifiquei minha turma. E a primeira questão era para classificar o narrador. Ou seja, dizer se ele é um narrador personagem ou um narrador observador. Em que classe, em que caixinha ele está. Vamos observar a primeira parte. Há muitos e muitos anos vivia na cidade de Damasco, na Síria, um pobre homem chamado Ismar. Ismar sempre lutara para ganhar a vida dignamente, não tendo podido estudar e aprender uma profissão. Sujeitava-se a qualquer espécie de serviço. Limpava jardins, carregava pedras, buscava água, sempre com boa vontade, trabalhando sem se queixar. Então é um narrador observador, porque ele está falando sobre outra pessoa, que nesse caso é o Ismar. Próxima questão. Houve certa vez um califa muito inteligente, porém não menos arrogante. Dizia que nunca se casaria, pois para isso precisaria encontrar uma mulher de inteligência comparável à sua, o que, segundo ele, era impossível. Vemos aqui que ele está utilizando verbos e pronomes na terceira pessoa, ele, então é um narrador observador.
Esses dois próximos já são diferentes, prestem atenção. O meu nome é Leocádio, mas todo mundo me chama de Lelê. Percebem? Meu nome, me chama, já está se fazendo referência à primeira pessoa, a mim. Então, aqui é um narrador, personagem. Questão 4. E entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da Rua de Matacavalos, o mês de novembro. O ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Então, ia quem ia. Aí podia ser ele ia ou eu ia. Então, vamos continuar lendo. Quando ouvi. Ouvir é especificamente um verbo em primeira pessoa do singular. Então, eu ouvi, narrador, personagem. Próximo. Nessa questão aqui, era para modificar o narrador. Ou seja, quando estivesse em terceira pessoa, escrever em primeira. E quando estivesse em primeira pessoa, escrever em terceira. Então, vou fazer um exemplo de cada, ok? Esse primeiro trecho, eu até comentei com vocês que o nome do personagem aqui era o Dan. Vocês poderiam usar ou não, mas vamos usar em um determinado momento. Meu avô me levaria para a floresta amazônica. Então, vamos reescrever esse trecho. Seu avô, porque eu estou falando sobre ele, sobre alguém, o levaria para a floresta amazônica. Bom, vamos reparar aqui agora quais as diferenças entre um texto e outro. Eu deixei aí para vocês observarem enquanto eu digitava, mas agora eu vou falar as diferenças mais específicas. Por exemplo, passam pela cabeça de Dan as capas. Passam pela minha cabeça as capas. Por que aqui eu usei Dan? Porque depois eu usei aqui, ó, seus livros. Porque aqui dos meus livros, para não ficar, passam pela sua cabeça, seus livros. Então, eu utilizei um substituto aqui, Dan, que é o nome do personagem. A ideia de ir para um lugar que ele terá que estudar, que eu vou ter que estudar. Não me pareceu férias. Não lhe pareceu férias, ok? Por que eu não modifiquei todos eles falavam? Que tá igual o trecho original. Porque esse pronome eles faz referência aos livros e não ao personagem, ok? Nós precisamos observar a quem aquele pronome retoma. Agora vamos ver o contrário. Um trecho em terceira pessoa que eu vou reescrever em primeira pessoa. Aqui, questão 3. Está falando sobre Marina. Marina é uma menina que adora brincar com água. Então, vou dar uma opção, mas você poderia começar de uma outra forma. Por que eu comecei dessa forma? Só para a gente poder manter a identificação, o nome dela. Mas também poderíamos começar direto com sou uma menina que adora brincar com água. Ok? Então vamos observar aqui as diferenças. Meu nome é Maria e eu adoro brincar com água. Mas poderíamos começar com sou uma menina que adora brincar com água, ok? Meu primeiro contato com água, seu primeiro contato com água. Foi quando eu ainda era um bebê. Foi quando ela ainda era um bebê. Minha mãe, sua mãe, ok? E esfregou delicadamente o meu corpinho. Delicadamente o meu corpinho. Com creme cheiroso e espumante. Nós vemos essas principais diferenças no uso dos pronomes e dos verbos.
porque é isso que nos indica o tipo de narrador. Agora, nessa última questão, eu pedi que vocês reescrevessem a tirinha como se um narrador estivesse contando a história. Eu irei dar algumas opções que vocês podem observar. Prestem atenção. Essas opções são válidas das duas formas e nós falaremos um pouco mais a respeito dessa modificação de tirinha para narrativa, dessa modificação do gênero no nosso Meet, para que essa videoaula não fique muito longa. Combinado? Então, hoje nós fizemos essa revisão do nosso último conteúdo. Se você ainda tem alguma dúvida, pode me mandar mensagem ou podemos falar sobre isso no nosso próximo Meet. Um beijo e até lá!